Hoje estamos a transmitir aos amados a segunda lição da revista de adolescentes do nosso primeiro trimestre de 2022. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal da Escola Dominical. Canal este que tem por objetivo transmitir até os amados irmãos, irmãs e amados que gostam da palavra, que amam a palavra de Deus, o ensinamento através da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nossa lição de hoje está tratando de um assunto muito importante: errando o alvo. O que significa errar o alvo? Errar o alvo é a mesma coisa que, digamos assim, não alcançar o objetivo. É algo que não é bom, é claro, pois numa linguagem do dia a dia significa não alcançar o objetivo ou botar tudo a perder. É esse o sentido de pecado. Pecado ou pecar significa errar o alvo. Deus deu uma missão a Adão e Eva, mas eles falharam e as consequências foram terríveis. Ainda hoje nós podemos ver por todas as partes os resultados trágicos desse errar o alvo, praticado pelo Adão e também pela Eva. Mas louvamos a Deus que hoje existe esperança para que a gente possa se comportar diferente. A nossa leitura bíblica está em Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 6 e verso 22 ao 24. Também Romanos 6, versículo 23. A nossa mensagem diz que a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. O que ela faz então? Apanhou uma fruta e comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. O que nós aprendemos através da vida do Adão e da Eva? Que nunca é bom nos distanciarmos da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, os quais não devem ser por cada um de nós apenas admirar algo digno de admiração ou de, digamos assim, algo digno de a gente ficar abismado. Nossa, os mandamentos de Deus são realmente sérios, muito sério o que Deus fala, tal. Mas o que precisamos é temer e tremer diante do Senhor, amá-lo de todo o coração, para que possamos cumprir o seu mandamento, aquilo que ele fala e evidentemente fala para o nosso bem, para que a gente não venha incorrer num trágico erro como aconteceu com Adão e Eva, que trouxe a morte a toda a humanidade. Então, falando sobre a vida no jardim, chega o nosso momento aqui de aprender dentro desse texto bíblico que está aqui em Gênesis 3, do versículo 1 ao 6. Chegou a hora de aprender que no Éden, o plano de Deus no Éden era perfeito em todos os aspectos. Não houve erro, não houve falha nenhuma da parte de Deus nessa questão. Adão e Eva possuíam tudo para serem felizes e tinham um propósito de vida. Emocionalmente eles eram completos e não tinham medo, não eram egoístas, não eram rancorosos. Era aquela vida que Deus criou para ser. Tudo perfeito, devido à ausência do pecado, que não existia ainda, e devido ao plano de Deus ter sido tão perfeito, tão belo para a vida deles,
emocionalmente eles estavam nesse estado completo. No aspecto social, nossos primeiros pais iam muito bem. O jardim possuía o necessário para satisfazer todas as suas necessidades. Faltava nada ali. Adão e Eva tinham ao seu dispor toda a estrutura necessária para uma vida tranquila e cheia de alegria. Ou seja, eles eram abençoados. Deus os abençoou, né? Após concluir a criação, né, da mulher, no caso da Eva, ele disse: cresçam, né, se multiplique, frutifique e encham a terra. Estava ali com a benção de Deus. Tinham moradia, tinham trabalho, né? Deus responsabilizou eles a cuidarem do jardim e tinham um casamento feliz. Devido à bênção de Deus e à ausência do mal, do pecado, esse casal era feliz. Não havia desconfiança, não havia ciúmes, não havia maldade, não havia traição, não havia malícia. Consequentemente, abençoados. Note que o Criador, ele fez apenas uma advertência. Gênesis 2, verso 17. O Senhor disse: não coma o fruto. Não coma o fruto dessa árvore, pois no dia em que você a comer, o que aconteceria? Certamente morrerá. Foi o mandamento de Deus para Adão e Eva ali no jardim. Bastava eles terem guardado o mandamento, e a morte não teria entrado naquele lugar, alcançando as suas vidas. O Senhor havia estabelecido um padrão a ser seguido, e eles não deviam errar o alvo. Simples, não é mesmo? Deus estabeleceu um padrão. Eles já conheciam a Deus, já eram completos com Deus. Deus já havia visto que o homem estava só e não era bom. Então Deus faz o homem cair sob um pesado sono e, tirando uma de suas costelas, cria uma esposa idônea para estar ao lado dele, o ajudando. Então agora o homem estava completo. Estava num lugar maravilhoso, tinha a presença de Deus e tinha outro ser semelhante a ele, né, que era a sua esposa, com quem ele podia se relacionar e construir esta enorme família que era o projeto de Deus sobre a face da terra. Então, por que eles colocaram tudo a perder? Eles só precisavam obedecer e manter o padrão estabelecido pelo Senhor. Isso era difícil? Não. O fato é que eles escolheram o mal e preferiram ceder aos seus próprios desejos. Olha só, eu queria chamar a atenção do amado, da amada que me ouve agora. O problema sempre está aqui, ó, desejos. Quando surgem desejos por aquilo que Deus não deseja que você cumpra, por aquilo que Deus não deseja que você participe, mas você está desejando participar, Deus não deseja por quê? Porque Deus sabe que se você participar, isso vai te fazer muito mal. Entende? Então, quando você deseja as coisas impróprias, as coisas que são proibidas pelo Senhor, e você procura realizar esse desejo, então você erra o alvo. Porque o alvo, na verdade, deveria ser sempre fazer a vontade de Deus. Agora compreendamos o seguinte. O segundo ponto nos fala sobre a tentação. E como eu estava falando antes, um pouquinho atrás, o desejo impróprio, quando ele existe dentro da gente, daí parte a tentação. É por isso que é importante a gente ter no coração o propósito de não contrariar a palavra de Deus. Contrariar os seus próprios desejos ilícitos, sim, mas contrariar a vontade de Deus ou a palavra do Senhor,
Isso nunca deve ser feito. A mulher foi tentada a comer a fruta da árvore que daria o conhecimento do bem e do mal, o que Deus havia claramente proibido. Ou seja, incrível que só houve a tentação para ela fazer isso justamente pelo fato de ser proibido. Se fosse algo lícito, não haveria proibição. Entende? Durante a conversa, né, com a serpente, Eva acreditou que a palavra maligna era a verdade. E que Deus, por consequência, estava mentindo quando disse que ela e seu esposo morreriam se comessem o fruto proibido. Então, escolheu provar. Né? Então, vou comer. Se o inimigo disse que eu não vou morrer, Deus disse que eu vou morrer. Agora, olha como isso é sério. Deus disse, não participe que morre. O inimigo diz, não, participa que você não morre. Olha em quem que ela acreditou. Em quem nós estamos acreditando hoje? Na palavra de Deus ou na palavra daquele que traz para nós facilidades, prazeres, realização de desejos interiores? Entende? Um nos garante a vida eterna, que é Deus. O outro pode até nos dar prazeres momentâneos, porém o seu final é a morte. Então, o que nós temos aqui? Logo após, Eva ofereceu também a Adão, que deliberadamente optou desobedecer a Deus. Adão não foi enganado. Adão desobedeceu deliberadamente. Em seguida, eles perceberam o erro e a infelicidade da decisão. Porém, já era tarde demais. Eles já haviam morrido. Mas como assim, pastor? Já viu morrido? Sim, já viu morrido. Porque morrer, nesse sentido que estou falando, não é morrer fisicamente. Eles continuavam vivos fisicamente, mas haviam perdido a capacidade de ter contato e relacionamento com Deus. Veja que quando eles ouvem a voz do Senhor, se antes eles se alegravam com a voz de Deus, agora eles fogem de medo. Então, espiritualmente não estavam bem. Por isso que Deus quer nos preservar hoje, né? Quer nos preservar de viver uma vida de tentação, para que a gente possa agradar o seu coração. Então, Deus queria protegê-los do mal, como Ele quer fazer com a gente hoje, quer fazer com você hoje. Queria preservar-lhes de dores, mas o maligno, sagaz, enganador, traiçoeiro, iludiu os seres humanos com palavras agradáveis. Entende, meus queridos? Meus queridos, não vivamos nós procurando, correndo, andando, desesperados atrás de palavras agradáveis. O que nós precisamos não é de palavras agradáveis, nós precisamos de palavras que nos indiquem o caminho certo a ser trilhado. E depois deixou-os com sua vergonha e dor. O inimigo ilude, né, leva eles a pecar e depois deixa eles ali no sofrimento, porque é como disse Jesus em João capítulo 10. É o mercenário. E isso é o que acontece quando cedemos ao pecado, né? A gente fica na vergonha. A dor é nossa, ninguém mais se importa com a gente. E os sentimentos e o pecado. Adão e Eva se deixaram levar pelo desejo de querer ser igual a Deus. O mesmo sentimento que fez o diabo ser expulso do céu. Ele foi o primeiro ser a desejar ser aquilo que ele não foi criado para ser. Porque se ele foi criado, então ele não poderia ser Deus. Deus é o alfa, é o ômega, o princípio e também o fim. Deus não é criado. Então nenhuma criatura pode um dia cair no pensamento errado de querer ser igual a Deus. Impossível isso. Está fora completamente de cogitação. Então o mesmo sentimento que fez o diabo ser expulso do céu caiu sobre eles dois. Porque deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente.
Cederam à tentação, caíram em pecado, né? Antes o estado era de pureza, porém quando ambos desobedeceram, logo seus olhos foram abertos e tomaram consciência do pecado cometido, descobrindo então que estavam nus. O que significa isso? A malícia havia entrado na humanidade. Terceiro e último ponto para a gente finalizar. Qual o preço da desobediência? Olha só. Após o pecado, o primeiro casal, tomado pelo medo, se escondeu da presença de Deus. Antes não havia medo. Todo dia Deus, na viração do dia, estava lá com aquele casal. E por que agora ele não tinha como mais? O pecado gera medo, gera vergonha. O pecado gera distanciamento. Mas o Senhor foi ao jardim, chamou ali o Adão, que disse que estava se escondendo por causa da sua nudez. Então Deus o questionou e disse assim: quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? Meus irmãos, que tragédia! Nesse relato podemos ver que o homem tende a não assumir os seus pecados. Ao invés disso, tenta escondê-los. Porém, nada fica oculto a Deus. Ele é onisciente e justo. O que devemos fazer quando erramos? Confessar o nosso pecado. Adão lança culpa na mulher, que por sua vez lança culpa na serpente. E por final de contas, findou ninguém assumindo que errou. A serpente fez aquilo que lhe era próprio, né? Cometeu mais um erro enganando a criatura humana. O homem desobedece a Deus junto com a sua esposa, coisa que eles nunca haviam feito, mas agora fizeram. E a tragédia estava plantada. Não é isso? Então devemos ter muito cuidado para não experimentarmos coisas novas que possam nos levar a pecar contra o nosso Deus. Nesse relato, né, nós entendemos isso. Mas Deus é fiel. Outra coisa que acontece: qual o preço da desobediência? Culpa. Quando foi confrontado pelo Senhor, Adão estabeleceu uma linha de defesa muito falha para tentar justificar seu erro, o que havia comentado pouco antes. O homem disse: a mulher que me deste, né, para ser a minha companheira, me deu a fruta e eu comi. A mulher que me deste. É como se Adão quisesse, de certa forma, colocar a culpa em Deus. Olha, só errei porque essa mulher que o Senhor me deu, né, me ofereceu do fruto, senão eu não teria comido. Ele tenta se esconder por trás da mulher. O que deveria ter sido diferente. Deus, eu pequei, me perdoe, eu errei, eu transgredi. Ele com essa fala conseguiu fazer o quê? Acusar a Deus. E também atribuiu a culpa a Eva. Os sentimentos de Adão, que até então eram puros, transformaram-se em amargura contra o pai e contra sua esposa. Eva, por sua vez, quando questionada, tentou se explicar dizendo que foi iludida. Ela disse: a cobra me enganou e eu comi. Esse comportamento deles não resolveu o problema. Quando cometermos algum erro, não podemos ficar no ciclo da culpabilização, culpar os outros. Antes devemos assumir nossa responsabilidade e buscar o caminho do conserto, já que Deus é riquíssimo em perdoar. Não devemos pecar para ser perdoados, não. Como assim, pastor? Pecar para ser perdoado? Porque isso é perigoso. Pecar para ser perdoado é quando você peca voluntariamente. Eu vou pecar porque eu sei que Deus vai me perdoar. Nunca faça isso, porque o pecado é como uma serpente que morde. E você nunca sabe qual vai ser a reação depois disso. Só se sabe que o resultado final é morte. Então nunca arriscar. Somente através do arrependimento sincero
e da confissão do erro é que podemos alcançar o perdão de Deus. Quais as consequências, então? Devido ao grave erro cometido por Adão e Eva, toda a criação foi contaminada pelo pecado. Vejamos algumas consequências. Primeiro, para sobreviver, o trabalho se tornou árduo, doído, o suor escorre, o cansaço bate, a fadiga. Não é verdade? A terra foi amaldiçoada, as dores da mulher foram multiplicadas e a morte entrou no mundo. Como assim, pastor? A terra foi amaldiçoada? Porque a terra não produz aquilo que ela tem capacidade de produzir. Veja que o nosso país, por exemplo, é um dos maiores produtores de soja. Um dos maiores do mundo. Mas para que ele possa chegar a esse ponto, é enorme investimento que se faz em tecnologia, com produtos agrotóxicos para combater as pragas. Se não houvesse o pecado no mundo, tudo que você plantasse daria 100%. Não haveria praga nenhuma. Entende? Só para exemplificar. Então, a relação que eles tinham com o Criador foi quebrada. Eles perderam as bênçãos maravilhosas que o Senhor lhes havia dado, sendo finalmente expulsos do Éden para nunca mais voltar para o Éden. Eles não podiam voltar. Então, quando nós falamos hoje quando nós falamos hoje uma reconciliação com Deus, né, podemos até dizer que estamos voltando ao paraíso. Mas não somos nós que estamos voltando. É Deus que está nos conduzindo de volta. Mas isso só é possível através da fé no nome do unigênito Filho de Deus. Não há outra maneira. Não adianta tentarmos ser bonzinhos. O que temos que ser é nova criatura por causa da nossa fé em Jesus. Aproveitando a graça de Cristo em nossa vida, devemos sim seguir os seus passos, crendo que Ele nos levará de volta ao paraíso, à sua presença, a paz, a vida eterna, a liberdade total, nunca mais morte. Deus fez promessa. Então, meus irmãos, guarde a palavra de Deus, porque o que tem prometido para a gente é coisa grande. Entende? Concluímos, né, dizendo que com a queda do homem, Satanás saiu aparentemente vitorioso e a humanidade envergonhada. Como as pessoas que foram geradas à imagem de Deus, agora manchadas pelo pecado, poderiam relacionar-se novamente com Ele? Não dá, né? Por esforço próprio, os seres humanos jamais iriam conseguir resolver esse problema. Mas o que ninguém podia esperar é que Deus já havia traçado um plano de resgate. Tudo isso era apenas o começo de uma longa história. Amém? Então, queridos, nós estamos estudando nessa lição a história da salvação. Hoje nós estudamos sobre a queda do homem, a tragédia da queda. Mas ao decorrer dessa lição, vamos aprender como Deus maravilhosamente estende a sua mão para nós e nos traz de volta a sua presença. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.